Shalom, shalom, tudo bem? Oitavo dia do jejum de Daniel. Vamos em frente no nome do Senhor Jesus. Quero falar um pouquinho sobre o jejum, a oração e a reversão de um quadro difícil. Muitas histórias bíblicas tiveram um desfecho abençoado, um desfecho vitorioso pela intervenção do jejum, da oração, da consagração a Deus, do louvor. Eu posso lembrar de um caso desses que foi quando estava prevista a morte de todos os judeus lá na Babilônia, que a rainha Esther propôs então um jejum de 3 dias na época, um jejum de 3 dias para a reversão do quadro. Já havia sido assinada pelo rei o atestado, já havia sido assinado o decreto para a morte de todos os judeus. E ela buscou em oração, juntamente com todo o povo, para reverter esse quadro. Então, a reversão de um quadro difícil passa também pela oração, pelo jejum. De maneira que se uma pessoa está vivendo um quadro difícil, mas não apela para a oração e para o jejum, ela pode estar perdendo uma oportunidade. Esse quadro pode não ser revertido. E como nós sabemos, na história do povo de Israel, houve a reversão do quadro, o povo de Israel foi salvo, e o acusador, que fez todo um trama para que o rei assinasse esse decreto, acabou ele sendo enforcado. Então, que era o Amã, Então, a reversão de um quadro difícil passa pela oração, jejum, consagração a Deus. Outro momento que nós podemos lembrar de uma reversão de quadro difícil e que se tornou um quadro abençoado foi justamente num período de peregrinação por muito tempo do povo lá no deserto, o povo de Israel no deserto, e Moisés foi jejuar 40 dias no monte e trouxe de lá então as tábuas da lei. Esses foram logo os últimos dos anos naquele deserto. Logo mais, então Moisés veio a falecer e Josué levou o povo para a terra prometida. Assim nós vemos Jesus diante do início do seu ministério, antes de começar o seu ministério, antes de chamar os 12 discípulos, ele jejua 40 dias e então esse quadro foi revertido. Até ali ele era um cidadão comum em Israel. A partir desse jejum, ele desce já guiado pelo Espírito Santo, já chama os seus discípulos e ele começa o ministério de milagres e do sobrenatural. Bem, há muitas histórias bíblicas de reversão de quadro através do jejum e da oração. Há muitos. Segunda Crônicas 20, sobre Josafá, vai falar também algo assim. Exércitos que foram vencidos por parte do povo de Deus através de uma consagração, de um jejum. E você que está nesse jejum conosco, ou que talvez você não está participando, não sabia desse jejum que estamos fazendo, o jejum de Daniel, você pode ter um quadro revertido na sua vida. Um quadro de doença, um quadro de depressão, um quadro de enfermidade, um quadro de dificuldades familiares, financeiras, no trabalho, pesadelos, insônia, problemas em relacionamentos. Você pode ter a reversão desse quadro difícil através da busca a Deus, da oração e do jejum. Nós vamos orar para que haja uma reversão do quadro na tua vida. Se você ainda não estava participando do jejum, comece agora. Nós estamos no 8º dia, mas você começa agora e vai conosco até os 21 dias então. Nós vamos orar agora para que haja uma reversão de quadro na tua vida, nas nossas vidas, naquilo que nós precisamos, nos nossos ministérios, em nome de Jesus. Amém?
Obrigado, Deus, por esse tempo em que estamos nos consagrando ao Senhor. Obrigado por esse tempo que entendemos, Pai, que podemos reverter quadros difíceis, quadros problemáticos, quadros de sofrimento, quadros de dor, podemos reverter através da oração, do jejum, da fé. E então eu oro, Pai, para que o quadro que essa pessoa se encontra de dor, sofrimento, angústia, depressão, todo esse quadro seja alterado, mudado, e a vitória do Senhor venha sobre essas vidas, a vitória do Senhor venha sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom, shalom.